Olá, professora Angélica, e olá, alunas da professora Angélica. É um prazer estar retornando uma conversa com vocês, e dessa vez meio que virtual, conversando sobre a acessibilidade, as estruturas urbanas sobre a acessibilidade. Para isso, vamos falar primeiro de um censo que foi feito mais ou menos, acredito eu que em 2010, onde nós constatamos que existe mais de 45 milhões de pessoas com deficiências em todo o Brasil. Falar sobre acessibilidade, principalmente eu como cadeirante, é ver que falta um monte de coisa em todas as cidades brasileiras. Talvez até nas cidades dos países mais desenvolvidos, porque eu não conheço, mas pelo que eu ouço falar, lá a acessibilidade ainda está bem mais na frente do que no nosso país. Aqui existem algumas leis já antigas, por exemplo, em 1989, a Lei Federal de 7.853 criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ali já atribui várias coisas e entre elas a acessibilidade urbana também. Só que a lei existe já há muito tempo, desde a Constituição de 1988, onde nós temos o direito de ir e vir, que também não é cumprido por falta dessa acessibilidade. Leis existe um monte, professora. Existe a Lei Federal também, 8.213, de 1991, que é a lei das cotas, de cotas para as pessoas trabalharem onde as empresas têm mais de 100 funcionários. Falar em cotas é falar em acessibilidade? Com certeza. Para essas empresas poderem ingressar com um funcionário com deficiência, eles vão ter que se adequar à necessidade, tanto visual, ou se a pessoa é uma pessoa surda, eles vão ter que ter também um trabalho de conscientização de Libras para os outros funcionários, para esse poder também se comunicar com o outro. O deficiente visual, a mesma coisa, porque vai ter que ter as devidas sinalizações nos pontos estratégicos da empresa. Também a pessoa com deficiência física, acessibilidade correta, rampa, banheiro adaptado e assim por diante. Em 93, enquanto eu era vereador aqui em Balneário Camboriú, eu tive o prazer de ser cobrado por algumas pessoas com deficiência e nós elaboramos a primeira lei de Balneário Camboriú, que é a Lei Ordinária 1286 de 1993, que ela assegura os direitos e incentiva o turismo às pessoas portadoras de deficiência física. Botamos esse título até para dar um aspecto diferenciado no momento, para nós conseguirmos aprovar essa lei. Essa lei, no seu capítulo 2, que trata sobre os veículos de transporte, também está lá discriminada toda a adaptação com desenhos, normas técnicas segundo a BNT, e esse nosso projeto na época serviu como modelo também para muitos municípios catarinenses e brasileiros. Chegou até a ser referenciado no Senado, na Câmara do Senado aqui em Brasília. Outras leis é a Lei 10.098 de 2000, é uma lei federal. Direito à acessibilidade. Dispõe sobre a acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo nos edifícios de uso privado. Tudo isso que fala nessa lei federal de 98 para frente já estava na minha lei, nessa nossa lei prevendo. Mas aqui existe uma lei que prevê a acessibilidade. Hoje nós temos também a Lei 10.046 de 2002, que dispõe sobre o reconhecimento da língua de Libras e sinais do Brasil. Também é uma forma de conceder a acessibilidade às pessoas que são surdas, né? O direito ao passe livre, que também envolve essa lei, que aos cidadãos com deficiência física, que é a Lei 8.899/94, que quando ela dá esse direito do passe livre ao transporte interestadual, nós também temos que pensar que para um cadeirante subir no ônibus, só vai subir se o ônibus estiver adaptado. Então, uma coisa forçou a outra. Então também existe. E falando em ônibus, vocês sabiam que a palavra ônibus
a sua tradução na língua, se não me falha a memória, latim, significa para todos? É uma coisa para se pensar, né? Se foi feito para todos, é algo que nós não devíamos estar discutindo até o momento, né? Mas ainda existe leis de 2005, que é a Lei 11.126, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer no ambiente de uso coletivo acompanhado do cão-guia. Um outro ganho, fabuloso para as pessoas com deficiências visuais. Hoje o cão-guia, ele é respeitado em todos os lugares que a pessoa necessita desse apoio, deste cão, para poder usufruir da sua vida como nós usufruímos da nossa, né? Então foi um grande ganho de acessibilidade, penso eu, e tenho certeza disso. Outro grande ganho, no meu ponto de vista, foi a Lei 12.319 de 2010, que regulamenta a profissão do tradutor de intérprete de Libras. Se ele regulamenta a profissão, é uma acessibilidade, Eduardo, ser tradutor? Não deixa de ser, porque como que o surdo vai se comunicar com uma pessoa, vamos supor, como eu, que não mexo os braços, se eu não tiver o tradutor? Ele não vai se comunicar. A falta de comunicação também, mas é também uma falta de acessibilidade. Se não tiver essa acessibilidade desse tradutor, o surdo não vai se comunicar com ninguém. Essas são algumas leis de infraestrutura que apoiam a infraestrutura de acessibilidade nos municípios, que dão algum suporte técnico para as pessoas com deficiência. E nós, como cadeirante, vivemos intensamente a falta de acessibilidade em todos os lugares. Agora, daqui a pouco vai passar um filme que eu fiz em volta do prédio onde eu moro, que falta acessibilidade até para eu entrar na porta principal do prédio. Outras mostram uma inovação que Balneário Camboriú fez, que são as lombadas elevadas, as lombadas que são chamadas de faixas elevadas. É uma lombada onde é pintada uma faixa para travessia de pedestre, para facilitar a travessia do idoso e do cadeirante. Mas vocês vão perceber a falta de sensibilidade de quem faz essa suposta acessibilidade nos vídeos a seguir. Também vamos mostrar as rampas adequadas e vamos mostrar a falta de acessibilidade nas próprias rampas feitas por pessoas que não têm conhecimento nenhum das regras da ABNT. Balneário Camboriú é uma das cidades que eu conheço, até por morar aqui, mas uma das cidades mais acessíveis que eu conheço, mesmo tendo esses grandes problemas. Uma dessa acessibilidade que tanto ajuda é a própria geografia do município, por ser uma cidade plana, fácil de ter acessibilidade, fácil de construir uma rampa. Nós não temos morro, não temos excesso de degrau alto. O que nos atrapalha é a falta de sensibilidade, tanto do Poder Executivo, quanto dos próprios moradores do nosso município, que fazem calçadas inclinadas demais, que nem um pedestre passa e um cadeirante muito menos. Se for fazer uma rampa ali, vai ficar uma rampa suicida, né? Assim eu a chamo. Falta de rampa no comércio, nos hotéis, nos restaurantes, nas lojas, não tem muita acessibilidade. No próprio camelô, onde aqui em Balneário Camboriú tem, é um ponto atrativo, falta um monte de acessibilidade. Mas nós estamos aí com a nossa associação, a FADEF, e eu, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, colaborando cada vez mais para o desenvolvimento da nossa cidade. Espero, professora Angélica, que você e as suas alunas aproveitem um pouco essa nossa pequena explicação e difundam que a necessidade da acessibilidade, quando a gente fala da acessibilidade, da simples rampa para um cadeirante, não estão fazendo favor só para um cadeirante, para um cego, para um surdo, quando botam aquelas lajotas para determinar os caminhos das pessoas que são deficientes visuais. As rampas de acessibilidade ajudam também as pessoas idosas. Tá, Eduardo, mas o que eu venho a ganhar com isso? Você vem a ganhar com isso que todos nós, biologicamente, estamos nos encaminhando para isso. Nós vamos ficar cada vez mais idosos. Quanto mais idosos, menos mobilidade
nós vamos ter, mais acessibilidade nós vamos precisar. Isso é uma demonstração de falta de acessibilidade. Uma calçada com declividade antes do degrau e um degrau dos 17 centímetros. Um cadeirante não consegue entrar, nem com ajuda. É difícil conseguir entrar no prédio que eu moro. Esse é mais uma demonstração de uma rampa feita para cadeirante ou até para carrinho de neném com falta de acessibilidade. Isso mesmo, uma rampa com falta de acessibilidade. Por quê? Porque essa vala que passa aqui do lado para correr a água atrapalha com que a gente passe. Agora, e para alguém me ajudar, vai também ser complicado, como vocês vão ver agora. Essa é uma faixa elevada, como eles falam. É uma lombada com faixa para que a gente possa atravessar. Só que essa vala aqui do lado impede com que qualquer cadeirante ou carrinho de neném atravesse. Falta de acessibilidade. Ônibus adaptável. Duas condições: ou bem adaptado ou mal adaptado. Este ônibus escolar tem essa característica de não ser bem adaptado, pois ele não tem uma certa segurança atrás do elevador para o cadeirante, e ao entrar dentro do ônibus, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, existem poltronas. Eu não consigo movimentar a minha cadeira de rodas e não existe cinto de segurança para amarrar a cadeira. Se existe o cinto, a cadeira não consegue fazer a manobra suficiente para ser amarrada às duas rodas traseiras, que é o padrão de segurança. Então, o ônibus adaptado existe esses problemas, mas está aí um começo de um ônibus adaptável.